dia para você que está em casa. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre pressão alta, um mal que atinge quase 30% da população brasileira. A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, já atinge cerca de 30% da população adulta no mundo. Fatores como maior expectativa de vida, aumento nos casos de obesidade, falta de exercícios físicos e maus hábitos alimentares são apontados como vilões dessa história. O que é verdade ou não sobre a hipertensão arterial? Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e ainda prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o endocrinologista Antônio Roberto Chakra, professor da Universidade Federal de São Paulo. Doutor Chakra, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Eu quem agradeço. Bem, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a hipertensão ou pressão alta é um problema que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela é responsável por 40% dos infartos e 80% dos acidentes vasculares no cérebro. E com os maus hábitos da vida moderna, como a má alimentação, o sedentarismo, a hipertensão também chega às crianças, como a gente confere na reportagem de Luísa Moraes. Seu Ben Wilson teve 3 paradas cardíacas, ficou 6 meses na UTI e precisou fazer um transplante de coração. O motivo? Pressão alta. O senhor sentiu o quê? Eu sentia, assim, muito tremor, sentia, assim, muita fadiga. A falta de ar era muito grande, eu não conseguia caminhar coisa de 5 metros, eu já não queria nem sentar, eu queria deitar. O coração bate em média de 60 a 80 vezes por minuto, bombeando entre 5 e 6 litros de sangue por todo o corpo. A pressão arterial é a força com a qual o coração bombeia o sangue pelos vasos. Para um adulto, quando a pressão ultrapassa os 140 por 90 milímetros de mercúrio, o popular 14 por 9 já é considerada hipertensão. Para controlar a doença, é necessário procurar um médico e medir pelo menos 3 vezes a pressão. Os principais sintomas da doença são dor de cabeça, sangramento no nariz, cansaço e falta de ar. O Ministério da Saúde estima que hoje 35% dos brasileiros com mais de 40 anos têm hipertensão. Mas nos próximos anos, este percentual pode ser maior. É que os maus hábitos da vida moderna e o estresse vêm provocando um aumento do número de casos da doença, que não tem poupado nem mesmo as crianças. Doutora, é um assunto que pode até parecer estranho, como uma criança, teoricamente, uma criança que não tem estresse, pode vir a ter um problema como esse. Mas para aproveitar justamente essa questão abordada na reportagem, assuntos como esse, que interessam um número cada vez maior de pessoas, geram muita informação incorreta e, por vezes, mitos. Jovens até crianças, professor, podem ser hipertensos? Podem, mas principalmente adolescente obeso. A obesidade está crescendo tremendamente no nosso país. Então, adolescentes, principalmente com antecedente de hipertensão, de pressão alta na família, podem apresentar. Crianças magras, crianças mesmo, já esse índice é menor. Mas adolescentes nós temos que tomar em consideração não só a pressão alta, como o diabetes também pode aparecer no adolescente mais obeso. Então, além da questão genética, a alimentação é fundamental, não é, professor? Sem dúvida alguma. A alimentação com excesso de sal é um fator importante no desenvolvimento da pressão alta. Por exemplo, o Parque Nacional dos Xingus indígenas, que não ingerem sal, o nível de pressão arterial é 80 por 60, 8 por 6, assim dito. Níveis que a gente considera até hipotensão, pressão baixa na nossa civilização. Isso mostra que o sal,
o excesso de sal, e a mãe experimenta a comidinha do nenê, desde quando ele é bebê, se não tiver salgada para o gosto dela, ela não dá para o nenê, ela põe o sal. Isso é um motivo importante de hipertensão, desse aumento grande do número de casos de pressão alta na população. Nós já recebemos perguntas. A Regina Campos é do Guarujá. Ela escreve: eu li sobre um novo medicamento que substituiria os 2 remédios que eu tomo para a hipertensão. Mas eu não me adaptei a esse remédio. É possível saber se em breve existirão mais opções de medicamentos? É claro que existe o desenvolvimento e a pesquisa de novos medicamentos para a assim chamada pressão alta. No entanto, a maioria dos casos, nós podemos controlar a pressão através de uma combinação de diferentes medicamentos, às vezes 2 ou 3 medicamentos administrados conjuntamente em diferentes horários do dia, sem a necessidade de novos medicamentos ou de grandes inovações. Lembrar que o Ministério da Saúde distribui medicamentos para hipertensão e com esses medicamentos disponíveis, nós podemos perfeitamente controlar os níveis de pressão arterial. Nós temos outra questão, é do Pedro Fernandes. Quando exatamente a pressão é considerada alta? A gente viu na reportagem, mas ele pede para que a gente explique melhor. Os níveis devem ser, quando a gente diz 120 por 80, simplificadamente, a gente diz 12 por 8. Então, 12 por 8, até aí a pressão é normal. Obviamente, conforme já foi referido, é necessário aferir a medição da pressão arterial, aferir a pressão arterial mais que uma vez, às vezes 2 ou 3 vezes. Lembrar que existe a pressão alta do chamado avental branco, quando o médico chega para examinar o paciente, principalmente quando é a primeira consulta, determinadas pessoas ficam bastante tensas e até disparam um pouquinho o coração e a pressão vem mais alta. Então, existe a necessidade de deixar em repouso um pouco, conversar com o paciente e medir mais que uma vez, 2 ou 3 vezes, para realmente rotular esse paciente ou essa paciente como sendo portadora de pressão alta. O Hélio Schultz, ele escreve: dor de cabeça e sangramento nasal são sintomas de hipertensão arterial? A pressão alta, né? Ou podem também significar outro problema? São sintomas de pressão alta. Sem dúvida, pacientes com esses sintomas, obrigatoriamente a pressão arterial deve ser medida. O paciente, quando chega no pronto-socorro com sangramento nasal, chama-se epistaxe, já é de rotina a medida da pressão arterial. E se a pressão arterial estiver alta, existe a urgência em tratar essa pressão alta para melhorar esse sangramento nasal. Lembrar que a medida da pressão arterial é necessária em todos os pacientes, em todas as ocasiões em que passa por um médico, seja qual for a especialidade, porque inúmeros pacientes podem ser hipertensos, ter pressão alta e não ter nenhum sintoma. A doença pode ser o que a gente chama de assintomática. Então, é necessário medir a pressão arterial sempre. Obviamente, quando existe o sangramento nasal, dor de cabeça intensa, a pressão já deve estar bem elevada. E doutor, como socorrer alguém que vive esse sintoma, que se sente mal? Se alguém está ao meu lado, começa a sentir isso, qual é o meu procedimento ideal no momento? O ideal é colocar o paciente em repouso, tranquilizá-lo, porque o estresse tem um papel importante, mas tem que ser dada a medicação, às vezes sublingual, tem que ir para um pronto-socorro. Se a pressão arterial estiver realmente muito elevada, é necessário a ida ao pronto-socorro para que receba a medicação e a pressão abaixe mais rapidamente. Ou, se o paciente estiver tomando medicação, ver se ele não esqueceu de tomar, o familiar perguntar, tomar a medicação e, às vezes, aumentar a medicação até ele chegar ao pronto-socorro. A Juliana escreve: eu tenho 24 anos, eu posso ter hipertensão? Ela pergunta quais os sintomas, a gente tem falado aqui. E ela conta: o meu marido tem arritmia cardíaca, o coração bate muito depressa, ele toma Atenol 25. Ele pode ser hipertenso? Ele pode ser hipertenso. O fato de ter arritmia não exclui a possibilidade de ter hipertensão. Lembrar que a medicação, o beta-bloqueador, o Atenol,
é uma medicação para arritmia, mas também para pressão arterial. Se ele está sob a ação desse medicamento, ele deve ter já a pressão relativamente controlada, a não ser que seja um paciente realmente hipertenso que precise associar outras medicações. E no caso da Juliana, então, que diz que tem 24 anos, ela pergunta se ela pode vir a ser hipertensa? Ela pode vir a ser hipertensa. Qualquer pessoa, não respeita nada, sexo, idade, pode ter hipertensão. Hipertensão é pressão alta. Lógico que a pressão alta aumenta com a idade. Pacientes mais jovens têm menor possibilidade. 24 anos e se for magra, sem antecedentes de pressão alta na família, a possibilidade da Juliana apresentar é menor. E lembrar que a gente também tem que pesquisar a causa da pressão arterial. Quando é paciente jovem, suponha 24 anos, apresentou pressão alta, a gente tem que investigar causas da pressão alta, que pode ser problema renal, problema da suprarrenal. Bem, nós seguimos então, nós temos agora perguntas de telespectadores nas ruas. Vamos acompanhar. Meu nome é Luísa Fontainha e a minha dúvida é o seguinte. Eu tenho pressão baixa e muitas vezes, nesse calor excessivo, a pressão cai e eu vejo umas estrelinhas. Gostaria de saber o porquê disso. Essas estrelinhas, doutor, podem ser sintomas? Podem ser sintomas, chama-se escotoma, o nome certo, né? Que a gente vê assim, escotomas. Mas isso é mais característico na pressão alta. O que a gente chama de pressão baixa, primeiro, esse conceito precisa ser bem definido, porque a maioria das pacientes, e é mais frequente mulheres, se queixarem de pressão baixa, mas realmente não mediram a pressão, né? É mais os sintomas, assim, um certo cansaço, adinamia, fadiga, uma necessidade de deitar. Então, a paciente diz que está com a pressão baixa. Lembrar que é melhor ter a pressão baixa do que ter a pressão alta. A pressão baixa, se tiver baixa mesmo, precisa saber a causa, que pode ser uma insuficiência no funcionamento das glândulas adrenais. É diferente. A maioria das pacientes que se queixam de pressão baixa é devido ao calor, etc. Tal, e às vezes a falta de hidratação suficiente, principalmente em dias de muito calor, como foi o caso dessa senhora. A gente vem recebendo perguntas também sobre pressão baixa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Já voltamos com outras perguntas e respostas sobre pressão arterial. Mande suas perguntas que o Dr. Chakra vai tirar suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é pressão arterial. Nós estamos recebendo o endocrinologista Antônio Roberto Chakra. E hoje nós estamos tirando dúvidas dos telespectadores e também pensando sobre mitos e verdades. Vamos saber mais um. Só pessoas nervosas, obesas, podem ter pressão alta? Professor? Não, absolutamente. A pessoa magra pode perfeitamente ser portadora de hipertensão. E também a idade. Pessoas mais jovens podem ser portadoras de pressão alta, sem dúvida alguma. E não é exclusivo de pacientes mais nervosas, assim dita. É que os pacientes que são mais, que apresentam assim, maior irritabilidade, nervosismo, a pressão sobe com mais facilidade, predispõe à hipertensão. Mas todos podem ter pressão alta, independente do peso ou mesmo da idade. Muito bem, a Karen Rosa, ela escreve aqui de São Paulo, ela diz: eu tive pressão alta na gestação em 2008, com 28 anos. Eu consegui controlar só na alimentação. Eu corro o risco de, quando envelhecer, ter pressão alta? Sim, corre o risco de ter pressão alta com o passar dos anos. Agora, na gestação, na gravidez, é importante o controle da pressão arterial. Isso faz parte da rotina do pré-natal, a medida da pressão arterial, uma rotina importante, e verificar se a paciente está edemaciando através do anel, etc., aliança, porque isso pode predispor a uma complicação bastante séria da gravidez, que é a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia,
que é a pressão alta, que sobe muito na gravidez e que depois que a paciente dá à luz, eliminada a placenta, volta tudo para o normal. Mas é uma complicação importante na gravidez. Essa paciente, felizmente, ela conseguiu controlar só com a dieta, né? A dieta é importante, uma dieta mais pobre em sal e menos calórica, mas é importante verificar o problema de pressão alta na gravidez. A Silmara escreve: eu tenho 35 anos, minha pressão sempre foi 10/6. Eu não sinto nada, a não ser quando ela vai para 12/8. É normal? Ou eu posso me considerar com pressão baixa? Absolutamente, 10/6 é ótimo esse nível de pressão. Provavelmente a paciente mais jovem tem pressão que a gente considera mais baixa, assim, comparando com os níveis normais. Mas a pressão baixa sempre é melhor. Atletas têm a pressão mais baixa, assim como a pulsação mais baixa nos atletas. O Alex, ele escreve: o diabetes pode influenciar na pressão? O diabetes e pressão alta caminham juntos, tanto que se o paciente for hipertenso, tiver pressão alta, é muito importante pesquisar se ele também não é portador de diabetes, verificar a dosagem da glicose, do açúcar no sangue, assim como do colesterol, porque as gorduras circulantes também podem estar elevadas em pacientes que têm pressão alta. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, às vezes caminham juntos. Então, quando ele é hipertenso, tem que pesquisar colesterol e diabetes. Quando ele é diabético, tem que pesquisar se ele não é hipertenso, medir a pressão arterial e dosar o colesterol, porque essas situações caminham frequentemente juntas e são responsáveis principalmente por doença cardiovascular. Infarto, acidente vascular cerebral, conforme você referiu no início do programa. O José Augusto, ele é de Marília. Eu descobri que sou hipertenso. Como eu devo fazer para ter direito a remédios gratuitos, que o senhor citou agora há pouco, né? Nada difícil, absolutamente. Com prescrição médica, é possível hoje conseguir medicamentos para pressão alta, e isso foi um plano do Ministério da Saúde que é bastante válido. Tratar o diabetes, o colesterol alto e a pressão alta antes do paciente ter as complicações, nessa janela anterior. E se você fornece medicações, a aderência do paciente vai ser maior. Então, ele passa a tomar melhor os medicamentos, facilita, e com isso nós estamos prevenindo as complicações da pressão alta, as complicações do diabetes, eventos cardiovasculares, conforme você referiu no início, infarto, derrame cerebral, que o nome certo, acidente vascular cerebral. Então, o governo houve por bem fazer essa distribuição de medicamentos, tanto para colesterol, como para pressão alta, como para diabetes. E então a pessoa... Não existe dificuldade em conseguir os medicamentos, absolutamente. Ele precisa de alguma carteirinha? Não que eu saiba. O Paulo Roberto, ele escreve: o tabagismo influencia na hipertensão? Tabagismo também é muito frequente acompanhar a pressão alta, até o diabetes, são fatores de risco para doença de coração. Agora, o tabagismo em si causando pressão arterial, não me parece, mas nunca é bom o paciente hipertenso fumar, porque ele já vai ter problema vascular. E o tabagismo, que a gente associa muitas vezes com problema pulmonar, sem dúvida, problema pulmonar com enfisema, câncer de pulmão, mas lembrar que o tabagismo é um fator de risco importante, junto com estresse, colesterol, pressão alta, no desencadeamento de doença cardiovascular, infarto, derrame cerebral. Damásio, de São Paulo. Eu sou jovem, pratico esporte diariamente e sou hipertenso há 3 anos. Preciso tomar remédio para controlar. O que pode ter causado minha hipertensão? Isso é importante. Quando o paciente é jovem, é necessário fazer uma investigação se não existe um problema da suprarrenal, se não existe um problema renal, então tem que ser investigado. A pressão alta, esses números aqui ditos no programa que você se referiu, 30 milhões de pacientes,
se refere à chamada pressão arterial alta, hipertensão idiopática. Hipertensão essencial é quando não existe uma causa. A causa são, na verdade, indiretamente, é o estresse da vida moderna, aquilo que você comentou. Agora, pode ter pressão alta porque tem um problema renal. E quando é jovem, existe a necessidade de investigar. Eu acredito que isso tenha sido investigado no caso desse jovem, verificar se não existem outros problemas que possam estar causando a pressão alta. A Marisa de Souza, ela fala sobre a hipertensão ser uma doença silenciosa. E ela pede para que o senhor explique melhor isso. Como descobrir se a gente tem hipertensão ou não? É verdade. A pressão alta, a hipertensão pode ser silenciosa e não dá nenhuma manifestação, ou às vezes os sintomas, a paciente implica que pode ser por alguma outra causa, dor de cabeça porque está nervosa, mas na verdade pode ser a pressão alta. Então é necessário, por isso que existem campanhas frequentes de medida de pressão arterial, porque pode ser assintomática, não dá sintoma nenhum. Então a gente tem que medir a pressão arterial o máximo possível na população para que a gente possa detectar, tratar adequadamente e evitar as complicações. Muito bem, em meio às dúvidas sobre a hipertensão, o nosso convidado pode responder a pergunta de uma telespectadora nas ruas. A dúvida dela é sobre o bócio, uma doença que se manifesta pelo aumento da tireoide. Meu nome é Conceição Aparecida. A minha dúvida é o seguinte: eu estou com bócio e o endócrino disse que não existe remédio para isso. Eu tenho que esperar ou ele desaparecer e, se por um acaso aumentar, eu teria que operar, mas operar por estética somente. Eu gostaria de saber se existe remédio para isso. Então, professor. Na verdade, bócio é aumento da tireoide. Muito provavelmente, o colega endocrinologista está certo, vai operar se esse bócio for muito grande. Mas não tem nenhuma relação com pressão alta. O paciente ou a paciente pode apresentar o bócio, que é aumento da tireoide, era mais frequente no passado por causa de carência de iodo, né? Hoje o sal é iodado, então a gente vê com menos frequência aquilo que a gente chamava de papeira. E a indicação cirúrgica vai depender, obviamente, de paciente para paciente. Aqui, então, a gente vê a pergunta de uma outra telespectadora que se refere a isso. O problema de pressão alta pode interferir em problemas de tireoide? Não, o contrário. O bócio simples não interfere na pressão arterial, mas o bócio que é acompanhado de hipertireoidismo, ou hipertireoidismo mesmo sem o aumento da glândula tireoide, né, sem a presença do bócio, ou seja, a tireoide funcionando a mais, pode acarretar, sim, pressão alta. Tratando a tireoide, tratando o hipertireoidismo, o excesso de produção de hormônio tireoidiano, então a pressão se normaliza. Por isso que eu disse que é necessário, às vezes, investigar a causa da pressão alta. A Maria Cecília é de Santo André e ela escreve: é perigoso ter pressão alta e dor de cabeça? Eu sou hipertensa e tenho dores de cabeça toda semana. O que pode provocar? É necessário verificar, quando existe a dor de cabeça, como está o nível da pressão arterial. Porque se o nível da pressão arterial estiver normal, controlada, seja com medicação, a paciente que apresenta dor de cabeça, essa dor de cabeça não tem relação com a pressão alta. Pode ter relação com tensão, nervosismo, os problemas diários, né? Tem relação quando a pressão está alta. E se essa dor de cabeça for intensa e a pressão arterial estiver alta, ela corre risco sim, por isso que precisa medir a pressão arterial e se estiver muito alta, apesar das medicações que ela está tomando, deve ir ao pronto-socorro para receber outras medicações que façam baixar essa pressão mais rapidamente. O Fábio Moraes escreve: eu tenho 29 anos e durante o dia a minha pressão é normal, em média 12/10. Mas à noite a pressão sobe para 14/12 e às vezes até para 16. Eu tenho problemas renais, cálculos, inclusive estou enviando este e-mail do hospital, onde ele está internado. O Fábio Moraes escreve do hospital. E também
hipotireoidismo e tomo remédio para controlar. Eu já procurei 2 cardiologistas e eles me disseram que não tenho nada. Que tipo de especialista eu posso procurar? Obviamente, primeiro um esclarecimento que a pressão arterial 12/10 não é normal. A pressão arterial tem a máxima e a mínima. A mínima de 10 é um nível mais elevado, e principalmente quando ele diz 14/10. Aí é o cardiologista, o próprio endocrinologista, o clínico geral, vai tratá-lo da pressão alta. Outra coisa é ele ter calculose, parece, pedra nos rins. Isso. Então, isso também precisa ser verificado, porque a pedra no rim, se começa a obstruir, causa uma condição chamada hidronefrose e pode levar também a um problema renal e o problema renal causar a pressão alta. O caso necessita de um melhor esclarecimento diagnóstico. Bom, sobre esse assunto, nós vamos saber então mais um dos mitos que a gente tem. A pressão altera, pode provocar, o tratamento para a pressão alta pode causar impotência sexual, doutor? Impotência sexual é um nome bastante genérico, utilizado principalmente até o passado recente. Porque o que a gente chama de impotência sexual é atualmente chamado de disfunção sexual, que compreende a falta de ereção, ou a falta de ejaculação, ou a falta de libido. Então, nós temos que saber exatamente qual é a queixa do paciente. Porém, lembrar que os remédios para pressão alta podem causar disfunção sexual e compete ao médico, né? E numa consulta médica, esclarecer o paciente e, eventualmente, trocar aquela determinada medicação que ele usa para pressão alta por outra medicação que não venha causar a disfunção sexual. O Matheus, ele escreve, eu tenho a seguinte questão: por que muitos jogadores já morreram de infarto em campo? Ele é jovem, me parece, o Matheus. Será que pode ser muito esforço físico? O Matheus Guedes pergunta. Não deve ser por causa de muito esforço físico. Provavelmente, pessoas que têm assim, morte súbita, fazendo esporte, ou mesmo morte súbita, pode ter sido um infarto ou ter alguma anomalia no coração e que levasse a um episódio de morte súbita, mas não pelo esforço excessivo. O Josenildo de Oliveira é de São José dos Campos. O que pode acontecer se eu parar de tomar o medicamento para hipertensão? Não deve parar de tomar o medicamento para hipertensão, para pressão alta, porque aí a pressão sobe. A pressão alta, o tratamento da pressão alta, é uma condição crônica que o paciente sempre tem que tomar as medicações e sempre deve fazer o controle da pressão. Veja, é uma situação em que a gente pode controlar, mas não é curável, não é como tratar uma pneumonia, que toma um antibiótico, sarou, vai embora do hospital, onde foi, depois até esquece que teve a pneumonia. A pressão alta, o diabetes, colesterol alto, são condições que necessitam de um controle constante por parte do médico e também tomar as medicações adequadamente e não abandonar as medicações, porque a pressão pode subir e ele pode ter complicações decorrente do nível alto da pressão. Doutor, a gente está chegando ao final do programa. Uma última pergunta é do André Portela, do Rio de Janeiro. Tenho 40 anos, sou hipertenso e controlo por medicação. Só que eu não tomei remédio durante 3 dias. Será que eu vou ter algum problema? Não acredito que vai ter algum problema. Volte a tomar, meça a pressão arterial, né? Tem que medir a pressão arterial para saber se teve alguma repercussão, a parada dessa medicação durante os 3 dias. Mas, de maneira geral, não vai acontecer nada grave se ele já voltou a tomar o remédio, está se sentindo bem, mediu a pressão arterial e já está em níveis normais, não deve acontecer nada. Doutor Chakra, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento e até breve. Muito obrigado, Madeleine. Olha, amanhã, sábado, a gente se encontra em outro horário no Pronto Atendimento, hein? 12h15. O assunto, Previdência. Mande já a sua pergunta. Até amanhã.